Bem, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso webinário semanal, né, que trata da internacionalização. É o momento em que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio dos seus professores, dos seus alunos, que tiveram uma experiência no exterior, dentro de um processo de formação e de internacionalização, fala um pouquinho aqui para a nossa comunidade, para a sociedade, de uma maneira geral, sobre o que avançou, não apenas na sua formação, mas do ponto de vista científico. Fala da experiência que foi esse intercâmbio. Hoje é o 33º, né, o webinário, né, que estamos realizando, e com duas docentes que saíram para o exterior como discentes, né, não como docentes. As duas do programa de pós-graduação em educação, né? A já doutora Maria Keila Jerônimo, que hoje é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, que apesar de parecer estar bem pertinho aqui da gente, está lá no Piauí, né? Ou seja, a internet aproxima as pessoas, né? Faz com que a gente consiga realizar um webinário dessa natureza, mesmo muitas vezes até estando do outro lado do Atlântico, né? E a doutora Camila Rodrigues dos Santos também fez doutorado no programa de pós-graduação em educação e que é professora do nosso NEI, Núcleo de Educação da Infância aqui da UFRN. Então, as duas estiveram na Espanha durante o seu doutoramento, né, o projeto de doutorado sanduíche com financiamento do Print, tiveram que ter um contato inicial por meio dos seus orientadores, um projeto de tese construído lá atrás e que precisava e que estava de comum acordo tanto com o PPGED como com a universidade na Espanha que recebeu um, um orientador internacional lá na Universidade da Espanha, que acolheu e assumiu durante esse período que lá estiveram a orientação do trabalho. Tiveram que se inscrever dentro do edital do Print, fazer um exame de proficiência e ser aprovado, que é essencial para que a gente tenha sucesso lá no exterior. Não adianta você ir sem conhecer adequadamente o idioma, né? Isso faz com que a gente não aproveite exatamente o que deveríamos aproveitar. É claro que a gente sempre fica com interrogação, será que eu vou conseguir? Essa prova é difícil, é uma tensão a mais, mas depois que passa, a gente vê que valeu a pena, né? E que a gente tem condições de fazer. Então, vamos agradecer, né, em nome da UFRN, a Keila e a Camila pela disponibilidade de estarem aqui, né, para relatar um pouquinho o seu estágio no exterior, com financiamento da CAPES, um programa CAPES Print, projeto aprovado pela UFRN, e deixar que elas falem, né, a sua trajetória, o que é que avançaram aí no seu projeto de tese. As duas já defenderam, né, a tese no início do ano, ou seja, cumpriram rigorosamente tudo aquilo que prometeram, né? Foram, voltaram, tinham uma tese, defenderam com sucesso e já têm o diploma. E agora estão tocando a vida profissional com uma formação diferenciada, como multiplicadores de um conhecimento que foi adquirido aqui durante o curso do programa de pós-graduação em educação. Vamos começar com Keila, né, que preparou carinhosamente uma apresentação aqui para a gente. Então, Keila, depois Camila, e depois a gente abre para que quem quiser conversar, perguntar, questionar, tirar dúvidas,
seja, o espaço ele é aberto, né, a quem quiser se pronunciar, a quem quiser questionar, tá bom? Boa Então, tarde a todos. Posso começar? pode, Keila, você tem Ok. a palavra. Ok. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite do PPG por nos oportunizar para o compartilhamento da experiência do print, né, dessa experiência de internacionalização que somou muito, contribuiu muito, tanto para o crescimento acadêmico como o crescimento profissional e enquanto pessoa também, né? Eu me chamo Maria Keila Geroni, como já o professor já afirmou, eu sou professora do Instituto Federal de Educação do Estado do Piauí. Em 2019, eu passei na seleção de doutorado, 2018, aliás, para começar em 2019 na seleção de doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu me mudei para o Rio Grande do Norte, para Natal, especificamente para o processo de doutoramento. Logo no início, nós começamos a conhecer a universidade, que é uma universidade assim que me recebeu muitíssimo bem. Eu tenho muita gratidão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte por ter me possibilitado N possibilidades de crescimento de aprendizagens, né? Nesse período, nós desenvolvemos o projeto de tese e também esse projeto sobre o ensino de filosofia para a sustentabilidade socioambiental, as percepções de professores de filosofia do Brasil e da Espanha. Mas antes disso, nós temos todo um percurso anterior, né? Um percurso formativo. Eu sou graduada em filosofia pela Universidade Federal do Estado do Piauí em 2008, fiz o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente em 2013 e o doutorado, como já falamos, começamos no ano de 2019. Terminamos agora, no mês de março de 2023. A linha de pesquisa na qual constava o meu trabalho, minha pesquisa era Estudos Sócio-Históricos e Filosóficos da Educação, sob a orientação do professor Dr. Antônio Basílio. E nosso tema de pesquisa era o ensino de filosofia no ensino integrado, a percepção dos professores sobre o ensino de filosofia e as possibilidades de emancipação. Como eu já falei, apareceu essa oportunidade muito especial de participar do programa de internacionalização do PRINT, na modalidade de doutorado sanduíche, e a área de conhecimento que era possível era sobre o desenvolvimento sustentável, né, que estava mais próximo aí da parte da educação. E quando saiu o edital, começamos a elaborar e também nos informar sobre esse processo de seleção. Foi um processo bastante rígido, rigoroso, e como eu vi várias outras apresentações, né, do YouTube, do PPG, e eu vi que esse programa, ele é muito amplo, ele é muito grande, oportuniza, assim, pesquisadores de várias áreas, professores vários cursos, né, de várias ciências, de várias áreas do conhecimento, para ir para fora e continuar e suas pesquisas e aprender novas coisas, novas possibilidades, né? E nesse aspecto, já tem muitos pesquisadores, já tem um grupo específico, já tem um elo de ligação com as outras universidades de fora. No nosso caso, lá da educação, nós não tínhamos esse projeto maior, né, era um projeto menor, digamos assim, e nós fomos atrás de alguém, né, em alguma universidade que nos aceitasse para esse programa. Nesse aspecto, eu conversei com o meu orientador e ele indicou e falou sobre o professor Dr. Valentim Martínez Otero Pérez, que era um professor da Espanha, que é um professor da Espanha e que sempre está fazendo intercâmbio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobretudo no PPGED, né, no Programa de Educação. E eu enviei um e-mail para o professor Dr. Valentim e prontamente ele nos confirmou dizendo que poderia nos receber para esse intento, o desenvolvimento do projeto. O edital ele saiu no começo do ano de 2019, né, edital número 2, com
uma reformulação, né, o ensino de filosofia para a sustentabilidade socioambiental, as percepções de professores de filosofia no Brasil e Espanha. Inicialmente, a previsão de saída era em abril de 2020, né, porque a gente estava no primeiro ano, e dos critérios era que você tivesse, no mínimo, ali 6 meses a 1 ano, com as disciplinas todas cursadas, só que em abril de 2020 veio a pandemia, né, teve esse evento aí que, de alguma forma, fizeram com que todos os planejamentos fossem reformulados. O fato é que nós conseguimos sair apenas no ano de 2021, mais de um ano posteriormente, né, foram remarcadas 3 vezes, né, nossa ida, somente em setembro de 2021 conseguimos começar o intercâmbio da internacionalização. Pois bem, nós fomos para a Espanha, como o professor já falou. A Espanha ela fica localizada ali na Península Ibérica, né, um país formado por 17 comunidades autônomas, né, foi de grande valia, assim, para conhecer todo esse contexto ali da Península Ibérica, principalmente da Espanha. Lá falam-se 4 idiomas oficiais, que uma das coisas relatadas também pelo professor foi essa dificuldade da língua, ter um certificado DELI, B2, né, mas a gente tem essas dificuldades na comunicação, e a gente foi tentando se adequar e se comunicar na medida do possível. Nesse aspecto, nós ficamos localizados na capital, em Madrid, por isso eu me sinto assim, bastante agraciada por ter ficado na capital daquele país, né? É uma capital bastante, aliás, como todas as capitais, é o centro político, o centro histórico, digamos assim, onde se centraliza a cultura, né? Onde se oportuniza conhecer várias pessoas de várias nações, né? As pessoas se encontram ali, e foi uma experiência bastante especial ter estado durante um ano na capital da Espanha, que foi Madrid. A universidade que nos recebeu é a Universidade Complutense de Madrid. O professor Valentim é o professor da Faculdade de Educação, Aqui nós temos um mapa, né, da Universidade Complutense de Madrid. Ela é super ampla. Ela é formada por 2 campos, o campus de Moncloa e o campus de Somassugas. Então, eles compõem aí toda essa estrutura acadêmica, né, e é uma universidade bastante rica, bonita e muito organizada. Ela já ganhou premiações sobre a sustentabilidade, e aqui onde está circulado é a Faculdade de Educação, né? Aqui a gente já fala um pouquinho sobre a Faculdade de Educação, Centro de Formação de Professorado. A Universidade Complutense de Madrid, eu só esqueci de falar um pouco, ela é muito antiga. É uma das universidades mais antigas da Europa, né? Ela remonta aí à Idade Média, e ela pertencia a uma cidade próxima a Madrid, Alcalá de Henares. É a cidade onde Miguel de Cervantes nasceu, né? O autor de Dom Quixote, e a partir do século XVIII ela foi transferida para Madrid. A Faculdade de Educação, ela foi constituída em 20 de dezembro de 2020, de 1991, né, tem 33 anos, por meio do decreto reitoral da Faculdade de Educação e formação do professorado. E nós ficamos atrelados ao Departamento de Estudos Educativos. No caso, quando chegamos lá na universidade, o professor Valentim nos apresentou todas as dependências, né, biblioteca, as salas que eu poderia utilizar, o refeitório, toda a estrutura, e eu fiz também um cadastro na universidade para ter acesso livre, e recebi uma carteirinha para ter acesso livre a todas as dependências da universidade que fossem necessárias serem utilizadas. Nesse aspecto, ele facilitou de todas as formas esse acesso, e também a empréstimo de livros, empréstimos online e etc. Aí a nossa pesquisa. O nosso objeto
é sobre a percepção de professores de filosofia da rede pública do Brasil e Espanha sobre a temática ambiental na educação de nível secundário, ensino médio no Brasil e bacharelato na Espanha. O problema da nossa pesquisa: em que medida o ensino de filosofia contribui para a formação ético-ambiental para a sustentabilidade? E o nosso objetivo geral é demonstrar a percepção de professores de filosofia no Brasil e Espanha sobre a abordagem da temática ambiental no ensino de filosofia e na educação básica, em ambos os países. A nossa pesquisa, ela está enquadrada na pesquisa qualitativa. Nós realizamos estudos bibliográficos, documental e uma pesquisa empírica. Essa pesquisa empírica, no Brasil, ela envolveu 6 professores de filosofia, aqui do instituto no qual nós trabalhamos, e 4 professores de filosofia da Espanha. Como eu falei já expliquei inicialmente, né, nós fomos no meio de uma pandemia. E o fato é que nós começamos o doutorado em 2019 com previsão para terminar com 3 anos, né? Nesse caso, o tempo ia passando e a incerteza de participar do programa de internacionalização deixava, assim, muitos receios de não terminar a tese. O fato é que eu fui escrevendo a tese e quando nós chegamos na Espanha, nós já tínhamos uma parte que eu tinha feito com os professores aqui do Brasil, sem saber realmente se ia se concretizar. Mas aí deu certo e isso ficou sendo um recorte, na verdade, da nossa tese. Os nossos dispositivos utilizados nos 2 países foram entrevistas abertas com memorial escrito e, para analisar esses dados, utilizamos a análise de conteúdo. O período de realização no Brasil foi de janeiro a março de 2021, ainda em período de pandemia, também foi de forma online, por Google Meet, né? Já na Espanha foi de setembro a agosto de 2022. Setembro de 2021, quando começamos a internacionalização, até agosto de 2022. Na Espanha, nós tivemos muitas dificuldades para realizar essa pesquisa. Aqui no Brasil, nós conseguimos contato com os professores, porque nós já tínhamos um certo acesso aos institutos federais, né? Então, a comunicação era bem mais fácil. Na Espanha, nós não tivemos essa facilidade. Primeiro, porque eu não conhecia ninguém, né? Somente o professor Valentim. E segundo, porque as escolas não iriam receber, naquele momento, alguém para fazer entrevistas ou receber alguém de fora, porque por conta das medidas sanitárias, né, não estavam recebendo ainda visitas. E aí a gente tentou algumas estratégias. A primeira estratégia foi numa reunião de professores que teve em um Parque Del Retiro, e eu fiz uma abordagem pessoal com os professores. Infelizmente, eu não tive retorno. Posteriormente, enviei e-mails para alguns professores que nós conseguimos junto com a Rede Nacional de Filosofia, e depois consegui um retorno com isso. Depois o professor Valentim gentilmente me ajudou, né, para convidar alguns professores, 3 professores, e eles aceitaram. A pesquisa realizada com os professores daqui do Brasil, ela passou pelo Comitê de Ética ainda no ano de 2019, aí no Comitê de Ética foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN. A parte da Espanha, por conta das dificuldades, de todas as problemáticas, não foi possível. Pois bem, aqui nós temos, eu vou falar rapidamente, porque a gente está apresentando brevemente os nossos resultados. Os nossos professores do Brasil, eles são do Instituto Federal. Eu coloquei nomes da mitologia grega em relação ao respeito ao anonimato, né, dos colaboradores da pesquisa. Nós temos o professor Hércules, professora Diana, professor Hermes, professora Minerva, professor Apolo e professor Ícaro. O tempo de docência desses professores são bastante, né? 25 anos, 16, uma ampla experiência. O professor Hermes tem 25 anos, professora Minerva com mais de 20 anos, e por aí vai. Porque se percebe que esses professores de filosofia são bastante experientes. Os professores da Espanha, nós tivemos aí a colaboração de 4 professores, professor Ares, Artemis, Dionísio e Hera.
dá para perceber que os dados coletados com os professores da Espanha não foram tão substanciais, assim, tão informativos como o do Brasil, logicamente por conta do acesso, né? Mas mesmo assim, gentilmente, 4 professores nós conseguimos. Só relatando que todos os professores são da rede pública, né? Tanto aqui do Brasil como da Espanha, e eles também têm uma ampla experiência no ensino de filosofia. 18 anos, professora Artemis, 29 anos, Dionísio, com 23 anos, professora Era, com 38 anos. Pois bem, a nossa fundamentação teórica. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o desenvolvimento sustentável. Logicamente, é uma realidade que todas as pessoas podem comprovar, tanto nos noticiários como os fatos que vêm ocorrendo cotidianamente, né? Recentemente passamos por uma crise epidemiológica de Covid-19, os problemas ambientais eles estão sem precedentes, o Rio Grande do Sul está aí para confirmar, a Líbia também, né? E muitos desses problemas são derivados da nossa ação antrópica, são nossa responsabilidade, e nesse contexto, pensar sobre a sustentabilidade, pensar sobre uma educação para a sustentabilidade, tem que ser um diálogo interdisciplinar, né? Em 2012, nós colocamos aqui do lado sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e nele consta no seu 4º objetivo uma educação de qualidade e para a sustentabilidade. Nesses aspectos, nós revisitamos toda a legislação que norteia a nossa educação, como também o ensino de filosofia, né? E também a legislação que nós podemos pesquisar e averiguar lá na própria Espanha, né, sobre essa regência e como se se norteia a educação a esse respeito lá na Espanha. Nesse aspecto, sobre a pesquisa empírica, nós elegemos 3 eixos temáticos a partir das entrevistas realizadas com os professores de filosofia do Brasil e Espanha. São 3 eixos temáticos que vão nortear a nossa análise das narrativas dos professores, né? O ensino de filosofia para a sustentabilidade, a percepções sobre o desenvolvimento sustentável e o ensino de filosofia para a formação ético-ambiental. Nesse aspecto, o ensino de filosofia para a sustentabilidade, por exemplo, o professor Dionísio, ele afirma o seguinte: ao ser perguntado se nas aulas de filosofia ele trata sobre temas que visam essa sustentabilidade, que fazem refletir sobre essa sustentabilidade, se abordo habitualmente. E segundo a lei em vigor, em relação com a reflexão sobre os efeitos e consequências da tecnologia e a matéria de filosofia, como um tema específicos, e nos currículos também tem a ética e a educação e os valores, né, o professor Dionísio. Da professora Diana, que é a professora aqui do Brasil, ela afirmou o seguinte: sim, eu abordo essa temática, até porque, do jeito que estava a ementa de filosofia, quando nós discutimos ética ambiental, e algumas teorias que discutem essa questão ambiental. Quando discutimos também sobre política e direito. Esse aqui são as 2 falas que nós trouxemos para a evidência, mas constatando e analisando e inferindo a partir das falas dos outros professores, qual a importância da filosofia para a sustentabilidade? Não se pode desconsiderar a questão ambiental, ou seja, é um tema transversal que deve ser trabalhado pelo ensino da filosofia. Quando o ministro sobre ética e ecologia, o professor diz que trabalha, são textos que emergiram, né? São temas que emergiram, são falas que emergiram das falas dos outros professores. Ela pode ser trabalhada em todas as séries do ensino médio, né? Um outro professor afirmou, se lo é tratado em mis classes, pois é muito necessário para a consciência, o outro professor da Espanha. E, por fim, a filosofia não deve tratar esse tema. Um professor da Espanha, que também era formado em economia, ele não estava muito de acordo com a filosofia tratar sobre os problemas da sustentabilidade. Entretanto, desde os pré-socráticos, né, que os pré-socráticos investigam sobre a natureza. Percepções sobre o desenvolvimento sustentável. Ao serem perguntados os professores, eles responderam o seguinte: esse conceito de
de Desenvolvimento Sustentável, ele aparece desde 1968, como resultado das reuniões e elaborações do chamado Clube de Roma. Trouxe um pouco do aspecto histórico, né? É um problema que sempre tem faltado políticas públicas, né, para serem tratadas, e propostas também nos centros educativos. A professora, ela era, ao tempo que demonstra essa preocupação, que já demanda aí de um tempo, também retrata sobre o descaso da própria educação no contexto lá da Espanha, né, que sempre tem deixado um pouco de lado as próprias instituições educativas, né. Já o professor Ícaro, aqui do Brasil, ele diz o seguinte: é um conceito recente para as sociedades ocidentais, capitalistas. Para outros povos, é uma prática milenar. Os índios interagem com o ambiente de modo sustentável, conseguem se desenvolver, embora para a sociedade capitalista não são referências, mas nos dão uma lição de como suprir as necessidades sem agredir o meio ambiente. Nesse aspecto, o professor Ícaro, ele faz essa menção na relação com as comunidades tradicionais e esse tipo de relação que eles construíram e que nós, uma sociedade mais capitalista e consumista, né, construímos de forma equivocada e deve ser repensado, né? Os outros professores, mais três professores afirmaram o seguinte, né? São temas que emergiram das suas narrativas. É uma discussão no contexto da ética, da filosofia e da tecnologia. Quando trata sobre a tecnologia, o professor diz que aborda em sala de aula. Pensar sobre a responsabilidade com a natureza, né? Uma professora da Espanha afirmou, e refletir sobre as crises do meio ambiente, quando trata sobre esses problemas do cotidiano, principalmente diz que trata sobre o desenvolvimento sustentável, e eles possuem essa percepção, né, sobre a necessidade dessa discussão. E qual a importância da filosofia para a formação ética e ambiental? Nesse contexto, o professor Dionísio respondeu o seguinte: é um dos eixos do ensino da filosofia. A reflexão, ela pode empreender desde múltiplos lugares e com distintos formatos. Uma maneira de começar é a partir da reflexão sobre a identidade humana e o lugar do ser humano na natureza, né? Se o ser humano se entender apenas como um especial, né, ele não vai se entender como partícipe dessa natureza. Nesse aspecto, o professor, ele traz essa reflexão, né, que o homem tem que começar primeiro a pensar sobre o seu lugar e sobre a sua responsabilidade nesse lugar, né? Então, ele reconhece essa importância, né? Em outro aspecto, os outros professores disseram, né, a importância da filosofia para a formação ética ambiental, uma formação para a responsabilidade, um diálogo entre os conhecimentos. Um tipo de conhecimento não vai solucionar todos os problemas ambientais, né? A filosofia, ela vai refletir sobre a sociedade de consumo, ela tem que auxiliar nesse sentido e pensar sobre o modelo de sociedade que nós almejamos. Nesse sentido, o que nós consideramos, a partir dessas falas e dessa pesquisa realizada com os professores e a partir dos documentos oficiais, é que nós constatamos, né, que tanto no Brasil como na Espanha, norteados pelas diretrizes internacionais e as legislações específicas, elas estabelecem uma educação voltada para a sustentabilidade, né? E a educação básica, o ensino médio no Brasil, o bacharelato na Espanha, institui o ensino de filosofia como obrigatório, apesar de que mais à frente a gente vai falar um pouquinho que sempre a filosofia ela está passando por vários desafios, sempre querem retirá-la do currículo, né? Agora com a BNCC e também na Espanha ocorreu e está ocorrendo isso com as novas reformas educativas, né? E continuando no contexto da pesquisa com os professores entrevistados, na sua maioria, demonstraram interesse e reconhecimento da importância da temática ambiental ser tratada nas aulas de filosofia, revelando essa importância, né, como contribuidora para a formação de uma ética ambiental de sujeitos responsáveis para uma sociedade sustentável. Durante esse período, isso aqui foi a nossa pesquisa, né, junto com 4 professores lá da Espanha. Durante esse processo, nós realizamos outras atividades, estão aqui listadas, eu não vou me deter em todas, tá? Nós realizamos algumas atividades durante esse período, eu vou me deter aqui apenas
nesse fato, por exemplo, a filosofia no contexto hispânico brasileiro. Porque nós chegamos lá com uma pesquisa e quando chegamos lá, o horizonte se abre, né? A experiência se amplia. Outros contextos aparecem, nos deparamos diante de situações assim inesperadas. Uma das coisas que nós conseguimos constatar também é que, assim como no Brasil, com a nova BNCC de 2017, a Espanha também vem recentemente por uma reforma educativa, no ano de 2020. E uma das questões é justamente diminuir a carga horária da filosofia no ensino básico, né, no bacharelato, na educação secundária, assim como eles chamam. Nesse aspecto, quando nós chegamos lá em setembro, em outubro, novembro, os professores já estavam todos mobilizados para fazer manifestações para reivindicar, né, que a filosofia, principalmente a asignatura, como chamam disciplinas, né, de ética, retornasse para o ensino secundário. Aí eu trouxe aqui do lado, tem Em Defesa da Filosofia, isso aqui foi um cartaz que estava lá na Universidade de Filosofia, e eles também compartilharam nos blogs, né, no Instagram, e nesta data eu consegui também ir lá em loco ver toda essa situação, né? Era um dia muito frio, né? Principalmente para mim que não é acostumada com tanto frio, mas todo mundo a maioria das pessoas estavam lá, os professores da educação básica e professores da rede pública, né? É bem ilustrativo a educação como sendo algo descartável, tratado como uma latinha, né, descartável, e a gente percebe também sobre essa problemática aqui com a nossa nova BNCC, onde as propedêuticas perderam bastante espaço nos novos currículos que estão sendo instituídos em todo o país nas escolas públicas. Na minha escola, isso aconteceu, né? Eu trato muito disso na minha tese, especificamente sobre o ensino de filosofia. Outro fato também que nós participamos foi o professor Valentim, ele me convidou e me oportunizou a falar rapidamente, né? Foi uma charla de 25 minutos, duas turmas, né? Lá das suas turmas de graduação da Universidade Complutense de Madrid sobre xenofobia no Brasil. Foi uma experiência, assim, inenarrável, né, participar de uma aula na universidade. Outra experiência também foi uma apresentação no Centro Asturiano de Madrid. Lá eu já falei um pouco sobre o tema que nós já vimos tratado e que a gente estava tratando no projeto de pesquisa sobre a natureza, a técnica e a emergência de uma ética ambiental, né? O Centro Asturiano é um centro de proteção e de propagação da cultura asturiana, que é uma das comunidades autônomas, né, onde o professor Valentim nasceu. Então, ele é presidente desse centro e me oportunizou a falar para os participantes, né, que são todos asturianos e espanhóis, sobre esse tema. Lá sempre tem, todos os dias tem eventos para serem compartilhados e ele gentilmente me oportunizou. Aqui nós temos também outros tipos de conexões que nós realizamos, né? Nós conhecemos muitas pessoas, participar de uma experiência dessa em outro país é sempre desafiadora, é um pouco difícil. Então, se a gente não se comunicar, se interligar, fica mais complicado ainda. Durante esse tempo, eu residi com duas peruanas, que eu conheci na biblioteca, e facilitou bastante o meu movimento na cidade e a minha convivência, porque também Espanha é um pouco burocrática nesse aspecto, me ajudou muito, e o professor Valentim também foi bastante auxiliador em dizer como era que poderia as coisas ficarem mais fáceis e eu conseguir resolver as questões da pesquisa. A Camila, que daqui a pouco vai falar, também uma pessoa muito especial que esteve lá conosco, né, durante um período, em outra cidade, né, mas sempre a gente estava se comunicando,
E essa comunicação ela é muito importante, né, para a gente trocar as experiências e viver de forma mais facilitada. E eu quero terminar minha fala agradecendo imensamente a CAPES Print por ter oportunizado essa experiência tão rica, tão proveitosa, ao PPG, na pessoa do professor Rubens, né? Ao UFRN, que me recebeu no processo de doutorado, ao PPGAD, à Universidade Complutense de Madrid, na pessoa do professor Valentim, e ao meu Instituto Federal de Educação, onde eu fiz a minha formação básica e agora estou como professora. Só agradecimentos por tudo. Muito bem, obrigado, Keila. Importante a gente perceber como a definição de um tema transversal, ele, como desenvolvimento sustentável, ele passa, né, dentro ali dos diversos programas de pós-graduação e de abordagens diferentes. Você conseguiu puxar educação, filosofia e ter um projeto que é aderente ao tema estratégico definido pela universidade para o seu projeto, né? Assim, às vezes a gente, à primeira vista, olha e interpreta, entende que não cabe ali dentro, que aquilo que eu faço não integra ali aquele tema estratégico. Quando a gente começa a olhar com mais profundidade, de ver que consegue sim, né? Muito bem, vamos passar então para Camila e depois a gente abre para as perguntas, para as conversas, pode ser? Camila está aqui perto, né? Não está lá no Piauí, né? Ah, estou aqui, estou em Natal, professor. Isso. Isso, deixa eu Está só compartilhado, colocar aqui para compartilhar modo apresentação, né? Isso. Apresentar. Eu vou ficar sem ver vocês, mas acredito que vocês já estão vendo em modo apresentação, não é isso? Já está tudo certo. Fique à vontade, você tem a palavra. Ok. Obrigado, professor. Bom, eu vou, né, falar um pouquinho da minha experiência. A princípio, eu quero agradecer o convite, né, do PPGE, Programa de Pós-Graduação, por estar aqui hoje, né, falando e apresentando essa tão rica experiência para a minha vida, tanto acadêmica, como profissional, como pessoal, né? Então, a gente intitulou esse momento dos caminhos percorridos, internacionalização de docentes na Espanha, desenvolvendo pesquisas em educação. No meu caso, eu tenho uma história um pouquinho diferente de Keila, porque eu vou para Valência, eu não fui para Madrid, né? E aí eu vou narrar um pouquinho de todo esse processo, como aconteceu, que a cada momento, né? Eu tenho aprovação muito antes da minha ida, porque a minha aprovação é do edital 02 de 2020, de 29 de julho de 2020, como vocês podem ver. Só que eu só chego em Valência no dia 12 de dezembro de 2021. Aqui tem uma imagem inicial do Colégio Hector Passed, que foi onde eu fiquei hospedada assim que eu cheguei a Valência. Mas quem sou eu, né? Qual é o meu lugar de fala, né? Determinar quem está falando para vocês sobre essa experiência de internacionalização de doutorado de sanduíche. É uma pedagoga que tem a sua formação através de uma bolsa, né, uma bolsa de estudos do ProUni, eu fiz faculdade, eu fiz universidade particular através da bolsa, porque eu sou aluna oriunda da periferia, né, de São Paulo, e aí eu faço faculdade já aqui em Natal, quando me mudo para cá e começo a morar nesse estado maravilhoso, e aqui, primeiro, eu sou professora da rede privada de ensino em grandes instituições, depois eu faço especialização em educação infantil e anos iniciais, passo em 2 concursos públicos para a rede pública de Natal e a rede pública de Parnamirim. Assumo essas redes por 10 anos, né? Trabalho nas instituições de rede pública por 10 anos, como vocês podem ver na foto, né? A gente aqui tem Natal, aqui tem Parnamirim.
E então, essa professora começa a procurar a pós-graduação, né? O desejo de entrar na pós-graduação estricto sensu, mestrado. Como eu não conhecia muito sobre a instituição, a UFRN, então eu passo a ser aluna ouvinte da graduação, porque eu só poderia participar das aulas à noite, para chegar nesses docentes da pós-graduação. Depois eu consigo ser aluna ouvinte na graduação, durante o dia e na pós-graduação, e aí depois de uns 3 anos, né, eu consigo finalizar o meu mestrado, e aí já tenho fotos da Camila pesquisadora, que é quando eu começo realmente a desenvolver pesquisas, né, aqui em Minas Gerais, apresentando um projeto de pesquisa, aqui na Universidade da Argentina, Universidade de Belgrado, também, numa conferência internacional, e aqui embaixo minha defesa de mestrado. Então, aí que aparece a Camila pesquisadora. A Camila pesquisadora, né, a professora pesquisadora, ela surge quando ela começa a evidenciar o problema da fragilidade da educação brasileira, né? Aí o 6º lugar na OCDE em 2017, né? Dentre os 76 países, um histórico de formação no Brasil complicado, muitas mudanças e alterações, né? Desde as diretrizes de 2015 até a última mudança da BNCC, da BNC de formação, que é da BNC de formação para professores, né, da pedagogia, né, a questão dos índices do IDEB, né, o RN aí em um estado com 4,9, terceiro menor índice, né, em relação ao Brasil, e aí eu passo a evidenciar esses problemas, essas percepções, e parto a pesquisar formação docente. Então, eu pesquiso formação docente, mais especificamente, formação continuada. Dessas construções como pesquisadora, aqui estão 3 publicações, né, que eu trouxe para vocês, trouxe uma das minhas mais importantes, porque ela é de uma revista Qualis A1, né, que é onde eu falo da BNCC, né, de uma reflexão a partir das representações sociais. Essa primeira, que é numa revista americana, aqui da Academic Star, é sobre a minha prática como professora, lá na prefeitura de Parnamirim, né, então eu começo a voltar o meu olhar para a minha prática, compreender como realizar pesquisa a partir da minha sala de aula, né, e aqui um livro, né, ao qual sou organizadora, que foi publicado, também discutindo a BNCC, porque aí eu entro na discussão das políticas públicas. Bom, e o doutorado sanduíche, né? O doutorado sanduíche, ele tem fases para aprovação, 2 fases dela. A primeira, o professor Rubens falou, que no caso do idioma espanhol, é um DLB2, do Instituto Cervantes, então foi o primeiro passo, foi fazer a certificação de idiomas, porque é uma exigência do programa Print CAPES. Então, fui estudar espanhol a fundo, né, eu precisava dessa aprovação, não é uma prova simples, né, é uma prova que tem oralidade, escuta, fala, interpretação, gramática, então precisa realmente se debruçar para aprender um novo idioma, e aprovação do plano de estudo internacional, né, de um projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Para chegar a esse plano de estudo, eu precisei alterar o meu projeto inicial, a qual eu fui aprovada em 2018 no PPGED, no Programa de Pós-Graduação. Por quê? Porque dentro dos eixos, dos temas do Print CAPES, não tem educação especificamente, mas tem desenvolvimento sustentável. Então, trago aqui os ODS, como Keila trouxe, e começo a trabalhar dentro do meu projeto de pesquisa, só que eu volto um olhar com um objetivo específico para compreender a relação do fazer docente com a inovação educativa e a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, eu consigo colocar dentro do meu projeto de pesquisa maior, da tese de doutorado, a questão de estudar o desenvolvimento sustentável, né, que ela falou aí da importância, né, de como é fundamental. No começo, quando eu fui fazer essa alteração, confesso que foi um dos grandes desafios,
Mas depois, quando eu me aprofundei sobre desenvolvimento sustentável, eu vi que existe uma relação muito grande. E quando eu chego na Espanha, aí que eu percebo uma relação ainda maior, né? Inclusive, participei de um dos eventos que era um evento em que eles estavam premiando teses e dissertações que conseguissem um trabalho mais específico com educação para o desenvolvimento sustentável. A Universidade de Valência, né, estava fazendo essa premiação no sentido de promover pesquisas e estudos, né, dentro da questão dos ODS. Então, vamos lá. Mas aí tudo precisou ser parado por causa da Covid-19. Né, eu comecei o doutorado em fevereiro de 2019, cursei o primeiro ano todas as disciplinas, me preparei com espanhol, concorri para o Print CAPES, passei pela primeira vez no Comitê de Ética em 2019, com a pesquisa sem a parte da Espanha aprovada, porém, com a ida para a Espanha, eu tive que solicitar uma nova aprovação, acrescentando o estudo espanhol, e aí eu fui aprovada essa nova reorganização em maio de 2022, né? Aí houve a aprovação do PRINT em julho de 2020, e a Espanha reabre fronteiras, exceto para brasileiros, em junho de 2021. Gente, foi uma novela isso. Mas durante essa novela, né, da entrada, se poderíamos entrar ou não na Espanha, né, porque o que a gente tem? A gente tem um país em que a pandemia estava sendo vista de uma forma diferenciada pelos nossos governantes, então nós não éramos bem quistos e nem bem vistos por outros países, e por isso que demorou tanto, né, para as aberturas das fronteiras para brasileiros. Então, tanto eu como Keila passamos por todo o medo de perder a bolsa, né? Uma coisa que a gente tinha conquistado com tanta luta, tanto trabalho, e a gente correu muito risco de perder. Mas aí, durante esse período, no dia 25 de novembro de 2020, eu passo no concurso público para professora do Magistério BTT da UFRN, né? Tenho a minha aprovação, realizo um sonho, né, de me tornar professora nessa instituição. Então, que tem uma expressividade na pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa e do ensino, né, nacionalmente. E aí eu tenho essa graça e me torno professora da UFRN, enquanto vivemos esse processo de pandemia, e eu estava aguardando a saída do Brasil. Precisamos, né, eu e Keila, ela não trouxe essa fala, mas nós nos envolvemos num projeto que era estudar é essencial, que eram alunos que eram pessoas como nós do Brasil que não conseguiam sair do Brasil e estavam em risco de perder a sua bolsa de estudo para ir para fora do país, porque não tínhamos, né, aí as fronteiras abertas para brasileiros. No dia 24/8 de 2021, a Espanha abre suas fronteiras, né, para brasileiros entrarem através de quarentena, mas aí esse sonho passa a voltar a ser possível. Começam as providências, que foram algumas. Organizar passaporte, né, eu não tinha passaporte, nunca tinha viajado, tinha ido para a Argentina num congresso, mas eu não precisa de passaporte. Então, fui organizar passaporte, organização do documento para visto, vai para a Bahia, o consulado espanhol é na Bahia, para fazer o visto, né? Durante esse período de organização do visto, a solicitação da licença de afastamento do país, da UFRN, porque eu era professora recém-concursada, né? Com um ano, eu teria um ano. No dia que eu saí para ir para a Espanha, eu tinha um ano de NEI. E aí eu preciso aqui agradecer as minhas parceiras de trabalho, né, a todo o NEI, né, o Núcleo de Educação, que conseguiu se organizar para me substituir enquanto eu estaria aí durante esses 6 meses, né, eu tive que reduzir o meu tempo, então eu fiquei 6 meses afastada na Espanha, em Valência, para fazer o doutorado. E aí retorno a Salvador para pegar o visto. E aí, no dia 16/12 de 2021, eu viajo no dia 11/12, chego lá dia 12/12, preciso falar que eu tive o privilégio de poder ir com o meu esposo, né, meu marido, ele trabalha com DV, ele é desenvolvedor, então ele consegue trabalhar não estando presencial, né, na empresa, e devido
as questões próprias da pandemia, ele já estava trabalhando remotamente, então a gente sai, ele vai comigo, né, eu não estava sozinha. Isso é importante, porque estar sozinha é diferente, né. Então, chego à Espanha e já vou para a universidade, chego no dia 12, dia 16, o meu professor já marcou a primeira cita, né, o primeiro encontro comigo no seu despacho, na Faculdade de Ciências Sociais. E aí, vamos lá, momento de planejamento, né, chego na Espanha, preciso planejar, né, como dar conta de tudo que foi já na verdade é um replanejamento, porque já havia um cronograma, já havia todo um trabalho a ser realizado. E aí, junto com Elda, né, minha orientadora brasileira, pró-reitora acadêmica dessa universidade, inclusive, eu organizo aí um novo planejamento, assim como o meu tutor espanhol, que está aí, José Beltrão, Labrador, que me recebe muito bem na Espanha, muito bem na Universidade de Valência, né? A Universidade de Valência é uma universidade que foi fundada numa igreja em 1416. Ela toma status de universidade em 1498. Então, é uma universidade bem antiga, né, que já está aí há muito tempo, uma universidade pública, desenvolvendo as suas atividades, né. Então, vamos lá. O que ficou planejado para mim, então, lá na Espanha? Eu iria acompanhar o tutor nas disciplinas, ele tinha uma disciplina no magistério, né, que é na licenciatura para professores de ensinância primária, que é a minha área de atuação aqui no Brasil, que é ensino fundamental 1, e no master, que é o mestrado de educação. Então, eu acompanhei Beltrão nessas duas disciplinas. Eu precisava reorganizar o projeto para submeter novamente ao CEP, acrescentando a pesquisa na Espanha, organizar documentação para a Universidade de Valência, né, o cartão da biblioteca para usar o espaço, a senha de acesso à rede Wi-Fi para usar o serviço durante a minha estadia lá, e assim como organizar uma apresentação do meu plano de estudo. O professor Beltrão, ele fez um seminário com os professores da universidade para que eu pudesse apresentar o meu plano de estudo, o meu projeto de pesquisa para esse grupo e que juntos nós discutíssemos em torno do meu objeto de pesquisa, né, e da pesquisa que eu iria realizar. Então, eu também precisava providenciar o passaporte de vacina europeu, e eu quero destacar isso aqui, porque acho que é importante a gente falar, né, do que foi difícil. E eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei na universidade, no dia 16, que eu entrei na cafeteria, na cantina, logo em seguida pediram para mim apresentar meu passaporte de vacina europeu. Eu e Keila fomos no momento em que a pandemia estava em alta ainda, e a gente precisava, para entrar em lugares fechados, apresentar o passaporte de vacina europeu, que nós não tínhamos ainda, e aí precisamos providenciar, né, esse documento. Então, aqui algumas imagens e fotos, né, dentro da Universidade de Valência, aqui com o professor Pepe, José é Pepe para os espanhóis, então às vezes eu vou falar o Pepe, né, que foi a forma como ele disse que eu poderia chamá-lo. Então aqui é no master, né, no mestrado, quando eu acompanhava eles na disciplina, aqui é na reitoria da universidade, quando eu fui assistir alguma conferência, no caso essa era do desenvolvimento sustentável, aqui é na NAU, a NAU é o museu da universidade, esse museu da universidade, ele data de 1499, é quando dá início à Universidade de Valência, né, um prédio bem antigo, e então ele é todo cheio de história, e o professor Pepe se organizou junto comigo e Kátia. Kátia é uma estudante brasileira que estava fazendo estava fazendo doutorado em Portugal, na Universidade del Ninho, e ela estava fazendo doutoramento europeu. Então, ela passou 3 meses na Espanha, durante o doutoramento dela europeu, e durante esse período a gente ficou juntas, porque ela também era orientanda, né, do professor Pepe. Aqui o professor Pepe, em uma aula, e aí eu quero salientar como eu fui bem recebida na universidade. Eu quero falar que Paulo Freire abre as portas para a gente,
porque só o fato de saberem que eu era brasileira já me perguntaram: ah, mas você estuda Paulo Freire, né? O que você compreende de Paulo Freire? E aí a primeira vez que eu entrei nessa sala de aula do professor, o primeiro slide era uma foto do Paulo Freire, um aluno falando de Paulo Freire num seminário que ele estava apresentando. Então, assim, no corredor da faculdade de magistério, tinha várias frases de Paulo Freire. Eles têm um respeito muito grande ao Paulo Freire, eles estudam, de fato, ele na educação. Aqui sou eu e Kátia, como aqui no Instituto de Inovação, aqui também é no Instituto de Inovação, o professor Pepe me ofereceu tanto o despacho dele, como uma sala lá no Instituto de Inovação Educativa, para que eu ficasse trabalhando e estudando para minha pesquisa. Então, além das disciplinas, era o espaço em que eu frequentava, era essa sala no Instituto de Inovação e a biblioteca, né? Aqui é a foto do seminário, onde eu apresento a minha pesquisa para esse corpo de docentes, né, que analisaram, trouxeram contribuições para enriquecer, assim como críticas sobre a pesquisa, e aí, trabalhando depois com a minha orientadora, a gente foi organizando e melhorando o trabalho, né? Além do planejamento profissional, eu precisei fazer um planejamento pessoal, né? Eu chego à Espanha e eu começo a morar no colégio Héctor Passetti. O colégio é um alojamento da Universidade de Valência, ele é pago, né, para professores, para pesquisadores convidados, que era o meu caso. Para alunos, eles concorrem num edital, as pessoas que moram distantes, a morar nesse colégio. Esse colégio é bem antigo, ele data também por 1505, 1506, e aí esse espaço é um museu. É um museu aberto, inclusive embaixo dele tem ruínas da época de Roma, a gente consegue andar e visualizar esse espaço, e sempre tem exposições de arte, né? Então, eu consigo, depois de 15 dias morando aí no hotel, e numa luta muito grande, fazer a locação, né, e alugar o apartamento onde eu ficaria 6 meses. Foi muito difícil alugar o apartamento, eu fiquei na parte mais moderna da cidade, para moradia. Por que foi muito difícil? Porque eles só querem fazer contrato de 1 ano, além deles quererem fazer só contrato de 1 ano, né, tem todas as questões de provar essa renda para conseguir fazer esse contrato, né, para conseguir fechar esse aluguel e morar durante esse tempo, mas conseguimos, encontramos o lugar, além de outras questões que vocês viram aí, né, carteira de transporte, ir ao posto de saúde para fazer o cartão de saúde público, né, conseguir o CIP, para daí fazer o passaporte europeu e conseguir comer dentro de restaurantes, porque até então a gente só podia comer do lado de fora, né, e acabou que deu certo. Do apartamento que eu morava até a universidade, eu pegava um submetro, que é um trem, né, só que ele não passa, ele passa nas ruas da cidade, ele não é como o metrô. Então, eu ia através desse trem, direto, eu pegava numa estação atrás desse prédio e já saía com 15, 16 minutos, eu chegava na estação La Carrasca, porque eu estudei no campus de Toranger. Esse campus, a Universidade de Valência tem 4 campos, né, dentro da cidade de Valência. E são campos grandes, muito grandes, a universidade é muito grande. E aí a Faculdade de Ciências Sociais ficava no campus de Torangers, e aí era esse campo que eu frequentava, certo? Valência, né? Aqui, Valência, e ficou talvez um erro aqui na imagem. Valência é a 3ª maior cidade da Espanha, é uma cidade que, deixa eu voltar para ver se arruma a imagem, é uma cidade em que não se... melhorou. A cidade de Valência, ela tem 2 partes, a parte histórica, que está no centro histórico, e aí a gente consegue conhecer prédios muito antigos, né, desde a loja de la Seda, que data de 1496, se eu não me engano, e até a parte da cidade nova, né, que está aqui, e aqui nós temos um grande museu, um museu de ciências e artes, né, e um hemisfério, um oceanógrafo, um espaço da cidade nova, que é muito bonito, né, é uma cidade muito linda, a 3ª maior cidade da Espanha,
Mas para mim, acho que a questão que mais pegou em ir à Valência é falar valenciano. Eles falam espanhol com quem eles percebem que é de fora e tudo, mas eles gostam de preservar o valenciano. Então, nesse sentido, quando eu estava na universidade, que eu estava nas aulas, o professor Pepe já dizia, a aula hoje precisa ser em espanhol, a Camila está presente, e a gente precisa respeitar a questão do idioma. Mas nas outras vezes eles faziam em valenciano, quando eu não estava presente, né? E na rua se fala valenciano, né? É uma cidade bilíngue, as placas sinalizam os dois idiomas, porém há uma certa proteção ao valenciano, certo? É uma cidade de praia, e eu quis botar essa foto minha vestida de casaco, acho que 4 blusas, 2 calças e bota para ir na praia, porque foi uma vivência muito diferente de quem mora em Natal, né, visitar a praia dessa forma. Sobre o contexto cultural, né, contexto cultural da cidade de Valência. O professor Pepe, ele fez questão aí de caminhar, né, comigo e com Kátia para conhecer a Valência, conhecer a parte cultural. Valência tem uma das festas, maiores festas, que são Las Fallas, em valenciano, Las Fallas em espanhol, uma festa gigantesca, como vocês podem ver pelas fotos, onde eles fazem esses bonecos pela rua. A parte cultural de Valência é muito linda, muito rica. Museus, visitei muitos museus, né, conheci muitos lugares. Além de Valência, pude conhecer Madrid, fui visitar Keila, né, em Madrid, e aqui foi a primeira vez que eu entrei num palácio e vi um palácio. Então, o contexto cultural existe uma riqueza de aprendizagens, né. E aí, vou falar aqui um pouquinho da minha pesquisa, então. Falar da pesquisa, da parte que eu desenvolvi na Espanha. Não vou apresentar toda a minha pesquisa, a parte no Brasil, vou apresentar apenas a parte desenvolvida na Espanha. Então, o tema é representações sociais sobre ser docente, a formação continuada como vetor de mudança no fazer docente no contexto do Brasil e Espanha, né? E aqui o comitê de ética, aprovação, ok, que aconteceu em maio de 2022, os participantes, né, como a representação social, ela é sempre de alguém, no caso uma pessoa, para uma coisa, no caso o objeto da pesquisa, a gente tem aqui como participantes docentes da educação básica do Brasil e da Espanha, e como objeto de pesquisa a questão da representação social do ser docente. Esse é o objetivo geral da tese, mas que é analisar a representação social dos docentes, né, numa relação da compreensão da teoria das representações sociais enquanto um fenômeno e as suas implicações no fazer docente, né, dos professores, e o objetivo específico, entender como se constrói a compreensão do ser docente pelas participantes da pesquisa e compreender a relação do fazer docente com a inovação educativa e com a educação para o desenvolvimento sustentável. Aqui eu apresento, que é uma pesquisa qualitativa, que tem como referencial teórico a teoria dos núcleos central, uma nova metodologia desenvolvida pelo Resford, grupo ao qual a professora Elda Mello coordenadora, né, que trabalha com a SER, que é a espiral representacional, né, dentro da teoria das representações sociais. Eu fiz uma pesquisação, onde a análise foi realizada com uma análise de conteúdo e uma escrita de inspiração etnográfica. Então, qual é o locus da pesquisa? Na Espanha, é o Centro de Educação Pública, com 17 professores participantes, né? Foi difícil, gente, chegar nesse local. A tentativa foram 3 instituições, a terceira instituição foi a que me aceitou, né, eles não estavam muito abertos a receber uma pesquisadora na instituição de ensino, até porque eu fiquei 2 meses nessa instituição. Então, eu fui a primeira encontro, o professor Pepe foi pessoalmente comigo, me apresentar à diretora, né, e aí eu trago aqui a imagem da instituição, né, preciso dizer que, né, lá na Espanha existe uma avaliação educativa, que mede aí tanto os resultados educacionais, a escolaridade, o ambiente educacional, mas não é marcada por pontuação, como o IDEB aqui no Brasil. São indicadores que vão qualificar, né, que vão dar a qualidade e equidade da educação, mas é de forma diferente. E como eu falo de formação continuada, eu preciso apresentar aqui para vocês
que os professores participam, essa tabela, ela mostra os cursos que eles realizaram de formação continuada, né, no último ano, nos 2 últimos anos, e aqui a quantidade de professores participantes. Então, são professores que participam com frequência de formação continuada. A Valência tem todo um mapa de Cefires, que são centros de formações de inovação e recurso para os professores. Então, todos esses centros aqui, eles atendem para que ocorra essa formação continuada. Então, existe uma preocupação dos professores estarem sendo constantemente formados. O desenho da minha pesquisa é uma pesquisa documental, aí ela tem entrevista com os diretores das instituições, eu realizo uma TALP, que é a técnica de associação livre-palavra, e um questionário socioeconômico, e depois eu faço um RD, que é o encontro reflexivo dialogal. Nessa perspectiva, né, após a aplicação da TALP, em que eu perguntei para os 17 docentes, né, ser professor dentro da universidade, dessa centro de educação em Valência, surgiram a palavra amor, vocação e necessário. Então, a gente vê, né, essa representação andando pela espiral, né, nesse movimento em que essas três palavras são fundamentais para se chegar à compreensão do que é ser professor para cada um deles, né. E aí, aqui, como eu disse, né, esse movimento acontecendo, né? Mas uma vocação, é importante destacar, no sentido de uma característica profissional, que um professor, como o Alves destaca, né? O professor, ele precisa de algumas características para ser um bom professor, e dentro dessas características seria a vocação, mas não uma vocação como a vocação de antigamente, né, no instinto vocacional, mas sim de características próprias para essa profissão. Dentro da questão da representação social, como a representação ela é prescritora, né, então a gente tem que compreender aí que ela está relacionada ao desenvolvimento do outro, né, então parte da necessidade de uma vocação pessoal, que parte do desejo pessoal para se dedicar a uma docência, né. E aqui, para os maestros, né, professores são de nível universitário na Espanha, professores da ensinança primária são conhecidos como maestros. Então, para os maestros, né, vocação ser professor, ser maestro é uma vocação, e a partir de Jodelet a gente sabe que a representação social seria um ponto de encontro do psicológico com o social, por meio das experiências e conhecimentos. Então, no ambiente do Centro de Educação da Espanha, foi transmitido por meio das interações. Assim, infere-se que a representação de ser docente para este grupo de maestros e maestras neste período histórico é vocação, em que uma relação com amorosidade e empatia estaria ancorada em princípios de profissionalização. Nessa concepção, vocação e amor são elementos essenciais para o processo de interação entre docente e estudante, diante da complexibilidade que é a função docente, né? Então, esse é o resultado que a gente chega através da TALP. Com a TALP pronta, a gente forma os RDs, que são os encontros reflexivos, e desses encontros, 3 professores, eles se prontificaram a participar. O convite era eles que teriam que aderir a participar, mas seriam no máximo 5 docentes. No caso, 3 quiseram participar, estão aqui, são professores, né, diplomados, né, com mestrado em educação, e aí a gente tem aí a ficha deles, eles que deram esses nomes para eles, que é o Cássia, o Ramiro e a Fifi, e aí os encontros reflexivos dialogais, eles são planejados através do diálogo com os docentes. No primeiro encontro em que eu conversei com eles, a gente viu as possibilidades, a partir da representação social que eles tinham sobre ser professor, do que a gente precisava ali naquela formação do RD desenvolver. E aí os encontros, eles foram analisados, né, foram transcritas as falas e foram analisados através da análise de conteúdo, que a gente chegou aqui a algumas reflexões. Reflexões que vão levar para a questão da relação entre o hábitos, né, a forma como eu fui ensinado quando eu era criança, o quanto isso interfere no meu fazer docente, né, e aí tem falas aqui como
Adi Ramiro, que ele fala que ele acredita que ele era uma pessoa que era mais abrangente, que falava mais, mas devido aos castigos que ele recebeu enquanto aluno no período de escola, ele ficou uma pessoa mais fechada, né? A Fifi fala de que alunos falantes incomodam, né? E que isso continua até hoje, que é uma preocupação para os professores, né? Essa necessidade, essa visão de que é necessário falar menos, né? Falar menos. E depois das reflexões no RD, a gente chegou aí a uma compreensão, a gente não, os docentes chegaram a uma compreensão, né, de que eles tinham hábitos professoral incorporado, né, como o Mello destaca, o hábitos professoral, ele revela através de gestos, posturas, tom de voz, tendo como vitrine o próprio corpo dos agentes sociais, e a forma de se posicionar. Então, eles se veem nesse momento, né, eles começam a refletir sobre isso, mas como era o meu professor? Então, o meu professor, ele era assim, então será que é por isso que às vezes eu ajo dessa forma? O que eu preciso fazer para mudar isso? Então, se reconhecer e perceber que você faz aquilo, porque você tem ancorado em alguma coisa, faz você entender que você está ancorado na forma como os seus professores lhe educaram, lhe faz compreender, e essa discussão faz você pensar, falar em voz alta, e chegar a reflexões de que, será que eu consigo mudar? E como que eu posso mudar, né? A partir da minha compreensão de que eu faço isso porque eu tenho isso representado na minha cabeça. Então, aqui tem, quando eu faço a relação com a educação para o desenvolvimento sustentável, na questão da educação de qualidade, os professores muitas vezes destacam isso. Eles trazem um marco de inovação educativa, um documento de valência produzido pelo professor Beltrão, né, meu orientador de Valência, mais 2 professores, então, que se fala, o marco de inovação, ele é sobre a questão de ir às escolas, compreender práticas exitosas e trazer essas práticas para esses documentos, para que os professores divulguem práticas exitosas e possam, assim, se formar através do que se vê que já está lá na sala de aula, no chão da escola, dando certo, né? E aí, eu fecho aqui apresentando minha tese, né, o que eu cheguei à compreensão, né, através da pesquisa como um todo, que é muito relativa, né, ao refletir e compreender a relação das representações sociais enquanto um fenômeno que guia as ações com as práticas sociais, as ações cotidianas, os docentes passam a se perceber como uma construção individual. Eles percebem o seu hábitos professoral, mas também coletiva, da representação social, que reverbera nas ações e na maneira de ser, por consequência, na constituição de ser e do fazer docente. Essa tomada de consciência, que é o que eles conseguiram através do RD, conduz para que eles consigam um processo de mudança mais efetiva, de ressignificação da prática docentes deles, sobre ser docente, né? E aí, eu já trago aqui que essa pesquisa já foi apresentada na Jornada Internacional das Representações Sociais, agora, em abril de 2023, né, trago aqui um espaço para falar do RISFORD, que é o grupo com o qual eu participo, da professora Elda, que está aqui lá no Rio de Janeiro. A próxima Jornada Internacional das Representações Sociais vai ser no Rio Grande do Norte, vai ser em Natal, na UFRN, nós conseguimos aí, né, concorremos, né, na GIRIS de 2023, e em 2025 a jornada vai ser aqui. Então, mostrando aí o nosso espaço dentro do estudo da teoria das representações sociais. Aqui é quando eu estou apresentando a pesquisa foi bem vista, né, nessa conferência, algumas críticas muito relacionadas à questão metodológica, porque Elda traz essa possibilidade de uma metodologia nova na imagem figurativa da análise da representação social. Então, se traz essa visão para se compreender, né, como isso pode ou não acontecer. E aí, a minha tese, ela é a primeira tese que usa o espiral de sentido representacional através do ser, né, e aí a gente vai chegando aí a desenvolver pesquisa com RISFORD já há um tempo, tá? Esse é um processo de construção de um referencial teórico que a gente vem traçando dentro da linha de pesquisa da formação docente e representações sociais. Aí eu quero agradecer, né, aqui a todos pela oportunidade, por estar aqui presente,
E é isso, acho que é isso, a CAPES, né, o Print, a UFRN, por essa possibilidade de desenvolver pesquisa, de ser pesquisadora e de conseguir ter essa oportunidade de estar em outro país, né, vivenciando um ambiente de pesquisa e trabalhando com pesquisa. Muito obrigada, agradeço aqui. Na pessoa do professor Rubens. Ok, obrigado, Camila, pela apresentação também muito clara, né, muito precisa, né? Eu não vi se a professora Elda estava aqui, né, na plateia, né? Mas tudo bem, vamos lá. Temos o professor Daniel Souza aqui, ó, fez uma questão que não sei se você está conseguindo ver, Camila e Keila, mas eu vou ler aqui, ó. Parabéns pela iniciativa, né? Soube do evento em grupo sobre interação com filhos. Como foi o processo de adaptação para familiares? Eles foram, não foram? Né? Como é que foi a adaptação no âmbito educacional e laboral? E algumas dicas práticas para quem tem filhos e pretende fazer um doutorado sanduíche, além de vivências culturais junto à vida acadêmica. Aí vocês ficam à vontade, ó, as duas moças, né, Keila e Camila, quem quiser começar. Professor, eu não tenho filhos, então eu não vivenciei essa experiência de estar com filhos, né? Mas Cibele Lucena está aqui presente, ela é do NEICAP UFRN, ela está lá, inclusive, em Valência. Cibele está lá, é verdade. Está ela lá veio aqui em Valência. Várias vezes, eu conheço ela, ó, achou que não ia dar certo, né? Você que ficou preocupado. Ah, apareceu aqui, ó, tá vendo? Apareceu. Achou que não ia dar certo, ficou braba comigo, né? Se me xingou, não foi na minha frente, né? Mas no final, né, tudo deu certo. Sibeli está lá com as filhas. Está lá agora com as filhas, né, em Valência, vivenciando aí essa experiência muito bem recebida por Pepe, né, ele inclusive falou que se desse estaria aqui hoje, que só não veio por causa do horário, porque é muito tarde, Cibele está lá, acho que agora quase 11 horas da noite, e porque Pepe é essa pessoa que inclui, Pepe, ele foi orientador de Elda, no pós-doutorado, e aí ela estabeleceu essa parceria, e depois dela foi a minha vez de estar lá, o professor Ricardo do IFRN também foi, e agora é a vez de Cibele, que está lá, né, vivenciando essa experiência maravilhosa. Sobre adaptação, como eu disse, né, educação e laboral. Bom, o trabalho é pesquisa, né? Você vai para a universidade trabalhar na sua pesquisa, desenvolver pesquisa, e conversar com os pares, assistir aula, participar das aulas com seu professor, no tutor, no meu caso, eventos, muitos, eu não coloquei fotos de eventos aqui, mas eu fui em mais de 18 eventos, né, durante todo o período que eu estava lá, porque realmente eles têm muito congressos, conferências, debates, dentro da universidade, fora da universidade. Eu fui num evento que se discutia a questão da mulher enquanto pesquisadora, que Keila foi comigo, né, Keila, lá no Museu das Artes Modernas, e questão cultural, uma vida. Eu acho que só Valência tem uns 5 museus para você passear, fora toda a parte histórica da cidade. Madrid também, eu fui em 3 museus, né, em Madrid, e não fui a mais porque eu fiquei só 3 dias em Madrid, por isso que não deu tempo, mas a parte da imersão cultural e das vivências é gigantesca. Você consegue, você volta com outro olhar, de fato, porque abre seus horizontes para perceber, você pisa em solo em que a história aconteceu, você vê fatos que você viu em livros de história quando você estava no ensino fundamental e olha, meu Deus, tá aqui, isso aconteceu. E fora o enriquecimento de você estar falando um outro idioma, né, se comunicando através desse outro idioma,
Mas, assim, uma questão importante, né, que eu acho que de destacar em relação às vivências, que ela também acho que vai trazer essa fala. Quando a gente não está dentro, quando você está dentro da universidade, você é muito respeitado, você é um investigador internacional. Isso tem um nome muito grande, as pessoas te veem com muita, vem conversar, né, quer discutir, quer saber, como eu disse, Paulo Freire me abriu portas, né, e realmente há todo esse cuidado. Mas quando você não está dentro do ambiente educacional, você sofre, sim, alguns preconceitos relacionados ao idioma, porque a gente tem sotaque, né? A gente não fala fluente perfeitamente. E aí a questão do sotaque é uma coisa que gerava alguns conflitos, alguns desentendimentos. No posto de saúde, eu precisei dizer: eu preciso disso, eu sou uma investigadora internacional convidada pela Universidade de Valência a estar aqui. Quando eu usei essa frase, o meu atendimento foi outro. A partir do momento que eu disse quem era e por que eu estava ali, da minha necessidade, mudou o atendimento. Mas aí você não tem isso na padaria, nem no supermercado, ninguém vai chegar o tempo todo, né, dizendo quem é e a quem veio. Mas, assim, aconteceram alguns fatos, não que isso seja na maioria. Em muitos dos lugares eu fui bem recebida, e aí eu não posso nem falar dessa questão de recepção, porque o professor Pepe e todos os professores da Universidade de Valência me receberam muito bem. A gente é muito respeitado lá fora, quando a gente chega e mostra o que a gente está desenvolvendo. É impressionante como eles viram as minhas pesquisas, ficaram estimulados, querendo fazer parceria para publicações. Eu tenho aí 3 publicações para preparar, para publicar lá, de parcerias que foram estabelecidas nesse período. Que Muito acho bem, que Keila tem. Sibeli pediu para falar, né? Pode falar, Sibeli, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Aqui quase 11 horas da noite, mas não poderia deixar de acompanhar as nossas colegas nessa fala e prestigiar também ao professor Rubens. Jamais eu iria lhe xingar, professor, nem mesmo. Não tem problema. Só gratidão, como eu escrevi há pouco, né? E respondendo a Daniel, que perguntou sobre a questão da adaptação, diferente das colegas, eu entendi que Keila foi sozinha, não é, Keila? Exatamente. E lá ela morou com outras pessoas, dividiu uma habitação, Sim, depois eu dividiu um falar piso, sobre isso. né? Cada um em sua habitação. E Camila já foi com sua pareja, seu marido, sem filhos. E eu estou aqui com minha família completa, somos em 4, meu esposo e 2 filhas. É uma instância bem diferente, bem diversa, na perspectiva de que estamos considerando 4 vidas estrangeiras, né? Então, são 4 adaptações em uma instância de 1 ano. Então, Daniel, dá certo. Eu só quero lhe dizer que agora, depois de estarmos alquilados, com piso alugado, as meninas começaram a escola pública de qualidade, elas estão numa mesma escola, que foi indicada pelo nosso professor, José Beltrán Lavador, foi a escola do filho dele. Então, eu já vim com essa indicação de escola, inclusive eu escolhi o bairro que nós moramos hoje em função dessa escola. Então, para você, uma informação importante os filhos estudam, na maior parte das vezes, no bairro em que se vive. Então, a sua moradia é quem define a escola das crianças, certo? É um ponto. E as meninas agora estão, inclusive, com um comedor, com a bolsa, a gente chama de beca do comedor. Então, elas vão ter também o almoço, que eles chamam da comida, não chamam de almoço. Almoço para eles é lanche, nosso lanche da manhã. É almoço aqui em Valência. E o almoço deles é a hora de la comida. As meninas vão poder almoçar na escola e só sair às 4h30 da tarde, a partir de outubro, né? Então, tem uma caminhada, tem um grupo de WhatsApp, que é por esse grupo eu acho que a gente consegue mais informações. E é isso, gratidão pela oportunidade de poder falar, e tudo de bom para vocês. Muito bem. Vejam que interessante o caminho traçado do PPGED com a Espanha, né? E consolidado aqui por meio do print. E vamos ter impacto, porque já temos uma professora no NEI,
que terminou o doutorado, que esteve lá, e temos Cibele, que vai voltar, que também é do NEI, né, e daqui a pouco entra em exercício, e já está se preparando para o webinário que ela vai apresentar quando voltar ao Brasil. Né? Aí a gente marca, né, conseguir voltar. Como, Keila, pode falar. como dizem aqui, vale. E já Combinado, está professor. falando só em espanhol, né? Olha aí. Está arranhando o português. Una mezcla, una mezcla. É. Buenas noches. Sobre a dúvida do professor Daniel, esse processo de adaptação em outro país, eu penso que tanto ir sem ninguém solteiro ou ir acompanhado com familiares sempre tem a sua complexidade. No caso de você ir em número de 2 ou 3, sempre vai ter alguém para auxiliar em algumas questões, enquanto que você vai só, aí tem também resolver, solucionar muitas coisas, né, de forma individual. No meu caso, lá é muito comum se alquilar, né, habitações, que são quartos individuais, isso aí é muito comum, né, lá eles têm essa tradição, e no primeiro momento eu fiquei bem próximo à universidade, só que o custo de vida na Espanha é diferente, sobretudo em Madrid, que era a capital, era um custo de vida assim relativamente alto e os aluguéis são caros, muito caros. Nesse aspecto, com 2 meses praticamente, eu conheci pessoas de outras nacionalidades, né? Lá, todos os dias, estamos conhecendo pessoas de outras nacionalidades, sobretudo os hispanos falantes, né, da Peru, Colômbia, México. Sempre a gente está em contato com essas pessoas. E eu conheci 2 peruanas na Universidade Complutense de Madrid, doutorandas, né, uma doutoranda de educação e outra doutoranda em odontologia. Então, nós criamos esse elo, uma amizade, e elas também moravam de aluguel, né? E nós resolvemos compartilhar um piso, que é um apartamento. No caso, nós nos retiramos da cidade de Madrid e ficamos próximo, né? Que são comunidades, as comunidades. Ficava bem próximo também. E sem falar que lá tem uma facilidade em muitos aspectos em relação à mobilidade. É muito assistido, né? Uma cidade totalmente comunicada. Nesse aspecto é bastante interessante, mas, por exemplo, dos desafios da vivência em Madrid, principalmente na Espanha, foi a questão do visto, né? Quando nós vamos passar um ano, que é um período mais prolongado, você necessita de um visto para todo esse tempo, e a preocupação ela é constante, né? Você tem que marcar citas na polícia, tem que dizer onde você estava morando, tem todo um processo burocrático, e para você receber o documento tem sempre os prazos, é toda uma burocracia que você tem que corresponder ao tempo que você está fazendo ali, trabalhando na sua pesquisa. Acho que ele perguntou assim, e dicas, a primeira dica que eu poderia dizer é o seguinte: procurem os grupos, porque sempre tem os grupos de comunicação, a Sibeli falou sobre o grupo de WhatsApp. Na nossa época, eu e Camila, nós estávamos impedidos de entrar, né, assim como todos os estudantes do Brasil inteiro, então já começou a ter uma mobilização via grupos, né, via Instagram, e sempre você vai encontrar um grupo da sua própria cidade, da universidade, sempre uma comunicação, e eles estão compartilhando todas as dificuldades, né, é difícil para todo mundo, na verdade é isso. Se entrar em algum grupo que seja indicado, né, e eles vão sempre dizer, aconselhar quais são os caminhos, quais são os trâmites, porque os trâmites, eles acontecem aqui antes de a gente chegar lá. Mas quando chegar lá, eles triplicam, quadriplicam, e é isso. Mas dá certo, no final dá tudo certo. E é muito recompensador, toda a experiência. Muito bem. O Daniel tá aí. Você vai agora, Daniel?
Deixa eu abrir aqui. Desculpa que eu tô com os meus pequenos em casa. Não, Eu tô fique tranquilo, pode falar. antes de meter no próximo edital. Tá, você é de qual programa? Na verdade, eu tô em São Paulo. Eu faço Ah, ok, faço você não é... doutorado na Unicamp. E aí eu Tá, tô esperando um edital institucional aqui. tá. É que a janela do print é a última, né? Deve ter, eu não sei como é que tá o calendário da Unicamp, mas deve estar sendo agora, Sim, né? sim. Porque ele termina em outubro, né? Tem agora até o Ok. final de setembro. Isso. Tá bom. Muito Obrigado, viu? obrigado. À disposição. Muito obrigado, então, Keila, Camila, pela disponibilidade de estarem aqui. Parabéns aí pela tese que fizeram, já defenderam, né? E boa sorte à Cibele, que agora está na Espanha, né? Passando aí o seu doutorado sanduíche, que em breve volta e defende também a tese, né? Na semana que vem, eu não sei se já está programado o webinar, mas assim que tiver o próximo, vocês são comunicados aí pelo Instagram da PPG, pelas redes aí da universidade. Então, muito obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, professor. Muito obrigada por tudo. Boa noite. Obrigada. Obrigada, professor.